porque você já pode sentir a presença do Espírito Santo. E é isso, né, irmãos, que nós queremos, a presença do Senhor Jesus. Pode ser que tenha faltado o irmão A, o irmão B, mas Jesus, Ele nunca falta. O culto que é para Ele, aleluia, louvado seja Deus. O texto desta noite nós lemos aqui, irmãos, em São João 2, ele vai falar das bodas, né, da água feita vinho, não sei porquê, eu estava meditando em outra palavra, mas o Espírito Santo me lembrou esse texto aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em que, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer para você que há um porquê de Jesus ter feito este milagre. Aleluia, um propósito. Também você vai entender por que acontecem milagres. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus, esse milagre poderia simplesmente não ter acontecido na Bíblia. Ele só aconteceu por uma coisa, por atitude de alguém. Aleluia. O texto vai dizer que fizeram as bodas. Aleluia. Maria foi convidada, e o texto diz, verso 2: e foi também convidado Jesus e seus discípulos. Por que aconteceu o milagre? Porque Jesus foi convidado. Aí você diz assim, aí eu vou dizer para você, mas muita gente não convidaria Jesus para as bodas nem para festas. Costuma convidar Jesus quando está doente no hospital, costuma convidar Jesus quando tem um problema, costuma convidar Jesus nas horas difíceis, pede socorro, chora, implora, mas na hora alegre esquece de Jesus. Aleluia! E no texto que nós vemos aqui, Jesus foi convidado para as bodas. Ora, mais na frente você vai ver o milagre, porque aconteceu simplesmente pelo fato de terem convidado Jesus. Quem convidou Jesus aqui não disse, Jesus, vai hoje lá nas bodas porque eu vou precisar do Senhor para fazer vinho. Não. Aleluia. Simplesmente falaram para Jesus, Jesus, tua presença é tão boa, eu quero tanto o Senhor lá comigo. Aleluia. Jesus, eu quero tanto estar na tua companhia. Onde o Senhor estiver, porque se o Senhor não for, eu nem quero ir nesse casamento, mas se o Senhor for, vai ser tão bom. Aleluia. Então Jesus acaba fazendo um milagre porque alguém queria a presença. Tem pessoas que querem até o milagre, mas não querem a presença. Porque dificilmente você vai achar uma pessoa com problema e ela vai falar assim, eu não quero um milagre. Você não vai ver alguém falar isso, né? A pessoa quer a porta aberta, quer a cura, né? Quer o sobrenatural, quer o milagre. Mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que entenderam o que é evangelho, o que é salvação, o que é o céu, o que é o novo nascimento, essa pessoa, ela sabe que o mais importante que ela mesmo quer é a presença de Jesus. Porque se Jesus estiver na vida dela, lá na frente, se ela precisar do milagre, simplesmente Jesus já está lá. Você não vai precisar chamar Jesus. Jesus vem fazer um milagre aqui, porque Jesus já está aqui. Glória a Deus. Se lá na frente você precisar de um socorro, tiver na tribulação, você vai saber que Jesus já está ali, porque lá atrás você já tinha chamado Ele para estar contigo. Aleluia. Certo é que se você chamar também na hora difícil, Ele vai até você, mas aqui é bem diferente, irmão. Aleluia. Ali a presença já estava. Aleluia. Glória a Deus. Porque você vai ver na parábola das virgens loucas, não é isso? Na última hora esperaram para buscar a presença do azeite, a presença de Jesus, a presença de Deus. Aleluia. Diferente das prudentes, já tinham a presença, já tinham azeite. Então aqui nesse caso, Jesus foi convidado. Aleluia. Dá para você convidar Jesus para a sua vida, em qualquer que seja a área. Aqui Jesus foi convidado para o casamento. Convida ele para o casamento, para o lar, para a festa, né? Para a alegria. Aleluia. Porque tem gente que acha que Jesus, ela só tem que buscar Jesus na hora difícil. Não, irmãos, aleluia. Você tem que estar com Ele o tempo todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado nesta noite, eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O que é o socorro? Alguém precisando muito. Não é? Você não grita socorro na rua à toa, só se estiver em grande perigo, sendo afogado, né? Sendo assaltado. Você vai falar socorro, aleluia, de onde vem o socorro, aleluia. Nós sabemos de onde vem o socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. E aqui, irmãos, Maria é a única pessoa dali.
Jesus, se você voltar aqui, você vê que Jesus tinha acabado de chamar os discípulos, né? Ele encontrou um pescador, falou, vem comigo. Encontrou outro, falando com nós, vem comigo. Foi chamando. Aleluia. Agora, galera, vamos ali numa festa. Fomos convidados. Só que Maria já convivia com Jesus há 30 anos. Maria já tinha tido, né, a anunciação de que ela ia ser mãe do Messias por um anjo Gabriel. E ela sabia, eu creio que durante esse período, né, da adolescência até 20 e poucos anos, até os 30 anos, Jesus devia conversar muito com ela. E ela então devia saber muita coisa que não está escrita aqui, mas com certeza ela sabia quem era aquele homem que estava ali, Jesus. Os discípulos não sabiam direito. Ele chegou e falou, não, eu sou o Cristo, vem me segue. Eles seguiram, tudo bem. Mas ela de fato, ela tinha revelação de quem era aquele que ali estava. Aleluia. E foi falado, né? Não tem vinho. Aleluia. Então Maria vai até Jesus e fala assim, não tem vinho. E Jesus olha para ela e diz, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Aqui Maria está acessando não o filho dela, Maria está acessando o Cristo divino, o Salvador, o Senhor. É como se ela estivesse falando assim, ei, Senhor, eu sei que tu é o Senhor, eu sei que tu faz milagres, acabou vindo, faz alguma coisa. Então Jesus não responde. Ela podia falar assim, mãe, mas ele não fala. Ele fala, mulher, não é chegado ainda o tempo. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que Jesus está falando para ela assim, ó, não está na hora. Ela fala, precisamos de um milagre, e Jesus diz, não está na hora de fazer milagre. Aleluia. Mas interessante que Jesus vai fazer um milagre mesmo assim. Aleluia. Talvez você clame a Deus e você não tenha visto o milagre. Não significa que ele não vai fazer. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Jesus disse, opa, não está na hora, mas na mesma hora ele vai arrumar um jeito de fazer. Aleluia. Pode ser que ele não faça da forma que você queira ou que você acha que vai acontecer, mas vai acontecer. Você pode dizer aleluia nesta noite? Vai acontecer, porque ninguém que buscou a Deus no passado, desde o tempo dos profetas até o tempo de Cristo, e buscou um milagre, foi você um milagre. Algumas vezes se vieram não da forma que a pessoa esperava, como Naamã, não é isso? Foi lá leproso, o profeta vai vir até aqui, vai colocar, veio falando com as pessoas com ele. O profeta vai vir até mim, vai botar a mão na minha cabeça, só vou ficar limpinho. Chegou lá, profeta, vim ser curado. Aí veio o ajudante, ó, o profeta mandou você descer lá nas águas do Rio Jordão 7 vezes. Aí ele ficou com raiva. Não, eu pensei que ele vinha até mim, botar a mão na minha cabeça e o leproso ficava curado. Dessa outra forma eu não quero, vou embora. Fez pirraça. Tem gente que faz pirraça só porque Jesus não fez como ele queria. Ei, Jesus não é meu nem teu empregado. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Aleluia. E aí o que vai acontecer? O Naamã está indo embora tão leproso. E alguém diz para Naamã, será que se o profeta falasse alguma coisa não iria acontecer? Tenta, espera, vamos experimentar, vai lá. Mergulhou 7 vezes, o que aconteceu? Ficou curado. Moral da história, aleluia. Não importa como vai acontecer, o que importa é que vai acontecer. Aleluia. Não importa a maneira, o que importa é que ele faz. Aleluia. Não importa se ele disse não a princípio, mas lá na frente você pode ver um milagre. O que vai acontecer com aquela mulher Ciro-Fenícia? Ela veio buscar o Senhor e falou, socorre que minha filha está miseravelmente demoniada. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Não houve resposta. Talvez você já orou e não teve resposta. Está o silêncio. Só que o texto diz que para completar a situação, os discípulos disseram, Senhor, manda essa mulher que ela vem gritando, é como quem diz hoje, vem gritando igual a maluca atrás de nós, manda ela embora. E o texto diz que Jesus disse para ela, mulher, olha só, eu não fui enviado a ninguém a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus disse, eu não fui enviado para você, só para as ovelhas que é Israel. Você não tem direito, você é Ciro-Fenícia, você pertence à terra de Jezabel. Aleluia. Só que o texto diz que ela adorou. Você tem coragem de adorar Jesus só quando ele fala, ô meu filho bendito, eu te amo. Ou você tem coragem de adorar Jesus quando ele fala assim para você, não. Aleluia. Ou então, apesar que ele nunca vai falar não, ele vai falar assim, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus são sim, e por ele o amém. Ou seja, ele pode ser que ele não tenha respondido. Só que o texto, mesmo com a resposta contrária, disse que a mulher adorou. Aleluia. E quando ela adorou, então Jesus vai dar mais uma palavra para ela. Ele vai falar assim, olha, eu não posso pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aleluia.
Porque todo judeu chamava as pessoas não judias ou não judeus de cães, de cachorros. Era uma pessoa de segunda categoria. E Jesus ainda carinhosamente fala para ela: não posso pegar o pão, que sou eu, que é a cura, e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, em vez de ficar com raiva, fala assim: me chamou de cachorrinho, isso eu não suporto não. Agora não. Espera aí que esse Nazareno vai vir uma coisa comigo. Mas a Bíblia diz que ela, irmão, disse assim: é verdade. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou assim: mulher, grande a tua fé. Jesus se maravilhou, irmão. Já viu Jesus se maravilhar com alguém quando alguém crê? Aleluia. Jesus vai falar para ela assim: vai, mulher, e seja feito conforme tu creste. Aleluia, irmãos. Às vezes, irmão, para não falar na maioria das vezes, Jesus testa nossa humildade. Aleluia. Essa mulher foi muito humilde. E falou em humildade, toca a Jesus. Porque Jesus, ele vai dizer que é manso e que é humilde. Mesmo sendo Deus, irmão. Aleluia. Imagina que você está cheio de formigas aqui. E você vai jogar água, mas você quer salvar as formigas. E você começa a gritar para as formigas: formiga, sai daí. A formiga não vai te ouvir. Aí você vai pensar: não, vou me transformar em formiga. Deixa eu pegar no meu relógio, no morfador. Transforma em formiga, vai lá e fala com a formiga: ó, tá vindo um monte de água aí e vocês vão morrer. Aí as formigas começam a fugir. Ou seja, você, homem, se fez formiga para salvar a formiga. Assim a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Se fez homem. E sendo homem, se fez servo. E foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, para Deus falar conosco, que a gente entender, Deus precisou vir em forma humana. Aleluia. E esta mulher, mesmo sendo um ser humano, e Jesus colocando ela naquela posição de cachorrinho, ela vai se humilhar e falar assim: é verdade. Aleluia. Eu quero uma migalha. Aleluia. Jesus vai falar. Então Jesus diz que ele é o pão, e ele não pode pegar o pão e dar para os cachorrinhos. E ela diz: não, eu sou uma migalhinha para o cachorrinho aqui. E Jesus falou assim: vai. Ou seja, Jesus não deu o pão para ela, mas a migalha de Jesus foi suficiente para expulsar o demônio da vida da filha dela. Ou seja, a migalha de Cristo, ela cura mais do que qualquer médico. A migalha do céu, aleluia, é melhor do que a fartura do inferno. A migalha do céu, aleluia, que está caindo nesta noite aqui, é poderosa e suficiente para fazer milagre na tua e na minha vida. Quem pode adorar nesta noite? A migalha do céu, que é Cristo, está caindo na mesa para nós, irmão. Aleluia. Embora, irmão, eu sei que Jesus é o pão da vida e nós nos alimentamos diretamente deste pão, mas Jesus se agrada quando aquela mulher, ela desce, né, à casa do oleiro e se faz humilde, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o texto vai dizer aqui que Maria, ela acessa Jesus. E se você entender que Jesus, ele é Deus, aleluia, e ele é o nosso Senhor, aleluia, você vai estar acessando um milagre. Porque só Maria ali sabia disso. Nem o dono da festa não sabia, ninguém sabia, aleluia. Mas Maria sabia, aleluia, porque Maria tinha convívio. E quem convive conhece. E se você convive com Jesus, você conhece Jesus. Se você não tem convivência com Jesus, você não conhece Jesus. E é isso que ele quer para nós: convivência com ele, aleluia. Como o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aleluia. Aí a mãe disse ao servente: faça tudo o que ele mandar. Ou seja, ela já sabe que Jesus vai fazer alguma coisa. Ó, fica de olho aí, vai mandar você fazer alguma coisa, vocês fazem. E o servente, e tinha ali, irmão, 6 talhas, 6 vasilhas de pedra, como se fossem barris imensos de pedra, no canto, aleluia. E meditando nesta passagem, eu percebi, irmãos, que essas talhas de pedra, Jesus manda encher de água. Ou seja, essas talhas estavam o quê? Vazias. Aleluia. Quando é que Jesus nos enche, irmão? Quando nós viemos para a casa dele, para a sua presença, vazios. Quando viemos cheios, achamos, né? Vai acontecer assim, vai acontecer assado, vai fazer daquela forma, vai fazer daquela outra, vai ser da mesma forma. Mas quando nós viemos fraco, vazio, arrebentado, desprezado, e
entendemos ali que estamos no canto, aleluia. É neste dia que você vai sair cheio, aleluia. Por quê? Porque Jesus gosta de pegar pessoas vazias para encher. Quando a pessoa já vem cheia, Jesus diz: o que eu vou encher ali se você já está cheio? Mas quando você vem vazio, Jesus diz: é hoje o dia que eu vou te encher. E Ele pega aquelas talhas vazias e enche até transbordar, aleluia. Então, após encher, irmão, aquelas talhas, aleluia, o que Ele vai fazer? Ele vai falar: pega agora, enche agora as outras vasilhas pequenas de água, aleluia. Começa a encher, né? Aí começou a encher as vasilhas menores, né? De água, aleluia. Por quê? Porque Jesus não te enche somente para você ficar cheio, Ele te enche para você distribuir, né? O ID está aí, as almas estão aí precisando, né? Só pode dar quem tem, não é isso que dizem? A pessoa dá o que tem. Como é que a pessoa pode dar Jesus se ela não tiver Jesus? Aleluia. Então, essas talhas cheias agora, ela vai alimentar as pequenas vasilhas, né, de água que vai ser transformada em vinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui? Que Jesus transformou a água em vinho. Isso aqui, até eu já preguei outro momento sobre isso, né? Pode dar uma série de mensagens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ali não tinha provisão, mas tinha o provedor, não é isso? Aleluia. E que Moisés transformou, o primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue, trazendo morte e tristeza. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, trazendo alegria. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre também o poder que Jesus tem de transformar, irmão. Aleluia. Até uma mensagem da palavra, às vezes, que eu ouço, tu percebe que a pessoa não tem a revelação, mas só que Ele te entrega a água e Jesus no teu coração transforma em vinho, transforma no alimento. Ele te dá uma revelação totalmente diferente do que aquela pessoa está falando. E também, às vezes, a situação na tua casa, né? No teu lar, na tua família, no teu esposo, na tua esposa, na minha vida, na sua vida, em que Jesus, quando está presente, e se você pedir, transforma-se a situação, essa água em vinho, aleluia. E no bom vinho, porque Ele não transformou, irmão, no que suco, não transformou no tangue, mas a Bíblia diz que Ele transformou no bom vinho. Como é que era conhecido o bom vinho nesta época, irmão? Tinha dois tipos de vinho: o vinho comum e o vinho chamado vinho mosto. Tanto que em Atos 2, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas. Eu creio que eles estavam rodando, marchando também, porque alguém diz assim: esses homens estão cheios de mosto, logo 9 horas da manhã, ou seja, estão cheios deste vinho que embriaga. Porque não podiam estar cheios do Espírito Santo assim, né? Porque senão ninguém ia falar que estão embriagados. Algum movimento estava acontecendo. Então existia o vinho que embriagava, que é o vinho fermentado, e o vinho que só dava prazer em beber e não embriagava. Este era chamado vinho bom. Aleluia. Ou seja, Jesus não era o vinho estragado. Jesus não te dá nada estragado, Ele dá um bom vinho. Quem pode dizer aleluia? Ele transforma as coisas. Água, irmão, água é uma coisa sem sabor. Aleluia. Ele quer dar sabor em alguma área da sua vida. Não tenho nem motivação para viver, motivo para viver, falta vinho. Aleluia. Pede Jesus para transformar a água da sua vida no vinho. E o texto diz que, embora ele botou água, chamou o esposo, aleluia, e o esposo deu os convidados beberam e começaram a se alegrar. E não aparece o nome do esposo, não aparece o nome da esposa, não fala de quem é o casamento, porque em tudo e por tudo não é o meu nome nem o seu nome, mas o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Aleluia. Não é a fama que tem que vir para o esposo, não é a fama para mim, não é a fama para você, né? Não é o teu nome que tem que ser honrado, não é o nosso nome, não é a placa de denominação, mas o único que aparece aqui, o nome, é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a fama, a glória é daquele que faz o milagre. Aleluia. Não é para aquele que recebe o milagre. E outra coisa, aleluia, Jesus, o milagre em pessoa, estava ali, e por isso aconteceu. Quando nós aprendemos que Jesus já é melhor do que o milagre, nós não vamos convidar Jesus para fazer coisas, porque às vezes nossa oração é assim: Senhor, faz isso, eu te peço isso, eu te peço aquilo, faz isso, faz aquilo outro,
Aleluia. Mas como foi cantado nesta noite, poucos querem desfrutar o momento com Jesus. Aleluia. Que é a comunhão com sua presença. Porque embora muitas pessoas falam de Judas, né, que quando Judas trai Jesus, Jesus vai até ele e fala assim: o que vieste fazer aqui, amigo? E chama Jesus de amigo, não é isso? Aliás, Jesus chama ele de amigo. Jesus chamava ele de amigo, mas ele não podia chamar Jesus de amigo dele, porque ele não era amigo de Jesus. Ou seja, Jesus, né? Jesus tem muitos como amigo, mas tem pouquíssimos que são amigos dele. Às vezes você é amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é teu amigo. Aleluia. Às vezes você trata bem todo mundo, mas pessoas dentro do seu coração não gostam de você. Assim também, Jesus, irmão, eu creio que até hoje Jesus não tem muitos amigos. A não ser os que estão salvos no céu, né? Mas poucos. Se Jesus viesse em terra hoje, ele não estaria, não é toda a multidão da cristandade, dos crentes todos que são amigos de Jesus, irmão. Porque aí tem pessoas que são egoístas, fofoqueiros, que é o mal do seu irmão, tem assassino, tem pessoas que tem joio, tem pessoas, né, que tem interesses, tem pessoas de todo tipo, mas poucos são aqueles que querem a presença do Senhor. Aleluia. Poucos são aqueles que querem Jesus a qualquer custo, né, irmãos? Poucos são aqueles que são sedentos de Jesus. Você pode ver, Jesus foi pregando, fazendo maravilhas. Quando ele multiplicou pães e peixes, tinha cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Isso daria um total, como na maioria das vezes a maioria é mulher que estava no meio, dá mais ou menos 10.000 pessoas. E aí Jesus vai fazendo os milagres. Daqui a pouco, quando ele sobe, que ele vai subir ao céu, tem cerca de 500 pessoas. Ele vai falar: ficar em Jerusalém até que o vosso Senhor revestir de poder. E só vai perseverar nesses 10 dias 120. Dos 120, tinha 70 que eram discípulos. Dos 70, 12 eram apóstolos. Dos 12, somente 11 permaneceu fiel, porque Judas traiu. Desses 11, somente Pedro, Tiago e João andavam juntinhos de Jesus nos mistérios mais profundos. E desses 3, somente um encostava a cabeça no peito de Jesus, que é João, chamado discípulo amado. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar na multidão dos 5.000, dos 10.000, até ver multiplicação. Você pode estar naqueles 500 que ouvem falando que ele vai voltar, que ele sabe que o Senhor vai voltar. Você pode estar nos 120 que perseveram em oração. Você pode estar entre os 3 mais chegados, mas poucos são aquele que deita no peito de Jesus e fala assim: Jesus, eu sou aquele que tu ama. Aleluia. E é esse tipo de crente que eu quero ser. Aquele a quem o Senhor ama. Não é aquele que eu o amo, como Pedro dizia: não, eu sou aquele que te amo, Senhor, não te largarei por nada. E na primeira aprovação, Pedro falou: eu nem conheço. Porque Pedro confiava no amor que ele tinha por Jesus e acabou tropeçando. Já João, ele confia não no amor que ele tem por Jesus, mas no amor que Jesus tem por ele. E por isso, na hora da crucificação, foi o único que estava lá diante da cruz, era João. Aleluia. O único que esteve ali, irmão, e foi o único que morreu de velhice. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, meu amado irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Que você venha fazer como nas bodas. Convide um milagre já aparecer na tua vida. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Já pensou em pedir algo para Jesus? Peça a presença dele. Aleluia. E uma vez que a presença já está contigo, tu vai falar assim: eu transformo a situação, transformo o meu trabalho, transformo minha vida, transforma a minha vizinhança, transforma este lugar, transforma tudo, muda tudo, Senhor. Aleluia. Então nesta noite você vai orar. Aleluia. Eu creio que esta água do céu, que já foi derramada no teu vaso, aleluia, na tua talha, que é você, será transformada em vinho da presença do Senhor, e que não embriaga, mas traz alegria da presença do Espírito Santo. Aleluia.